Olá, bem-vindo ao O Ponto, o programa semanal de entrevistas da CNN. A partir de agora, nós recebemos 2 convidados para abordar os principais assuntos da política nacional. Nosso entrevistado é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, bem-vindo. Olá, Renata. Ministro, vou então direto ao ponto. O governo brasileiro está sendo muito cobrado, mais uma vez, para ter mais rigor no enfrentamento às queimadas na Amazônia, mais atenção à agenda ambiental. No ano passado, enquanto as imagens da Amazônia queimando giravam o mundo, o governo disse que não era bem assim, não era aquele estrago todo, que outros países, inclusive, usavam esse argumento da Amazônia para conseguir vantagens comerciais. Esse tema voltou e agora empresas e bancos brasileiros também cobrando uma postura diferente. É o momento de reconhecer que o governo Jair Bolsonaro errou nessa área? Olha, acho que é importante que a sociedade participe, né, o setor privado, sobretudo, participe dessa discussão e desse esforço de resolver esses problemas históricos da Amazônia. O governo teve, ao longo do ano passado, muitos debates, muitas discussões de temas que dizem respeito à Amazônia, temas que foram esquecidos ao longo dos anos. Nós não temos a pretensão de dizer que o governo não pode ter errado ou que não há nada que possa ser melhorado, mas há um mérito importante de trazer esse tema da Amazônia para o debate. Isso é muito importante, toda a sociedade, setor privado, inclusive, e principalmente nesse momento, de discutir esses aspectos. Ministro, maior taxa de queimadas dos últimos 13 anos, aumentou 20% em relação a junho do ano passado e o desmatamento voltou a crescer depois de ficar aí num platô aí de mais de 10 anos com taxas menores do que 10 mil quilômetros quadrados de área desmatada por ano. Então, os próprios indicadores apontam uma reversão em índices que estavam vindo, não eram excelentes, mas eram melhores do que os atuais no começo do governo Jair Bolsonaro. Por que esses dados? Caio, é importante dizer o seguinte. Primeiro, o desmatamento foi, nos anos 2004 e 2005, 3 vezes mais do que foi o ano passado, 2019. Esse desmatamento caiu até um mínimo de 2012, cerca de 4 mil hectares. Aí nós voltamos a presenciar uma subida do desmatamento, crescente, progressiva, 2012, 13, 14, 15. No ano de 2019, seguindo essa tendência de alta, também houve alta do desmatamento e 2020 vem tendo desmatamento também. O que nos leva à discussão de que o que está errado de 2012 para cá? O que não se endereçou em termos de solução de problemas da Amazônia de 2012 para cá? Você citou o tema das queimadas. O ano passado, quando a GLO entrou em vigor em setembro e outubro, caíram os índices de queimada para o menor patamar dos últimos 20 anos. Esta semana passada, o INPE divulgou dados que mostram que agora está 23% menor do que este mesmo período do ano passado. Agora, isso é para isso só? Não, nós temos que realmente resolver esses problemas históricos da Amazônia. Ele passa pelas operações de comando e controle, ou seja, de fiscalização, importante que ela exista, que ela esteja sendo feita, e está sendo feita graças a um decreto do presidente Bolsonaro, que fez com que, a partir de 11 de maio desse ano, a GLO tenha reiniciado seus trabalhos, né, as operações de garantia da lei e da ordem, para suprir, inclusive, essa falta de praticamente 50% do quadro de funcionários dos órgãos ambientais, esse déficit histórico que vem aumentando ao longo dos últimos anos, essa falta de pessoal nas agências ambientais e também a falta de apoio das polícias militares estaduais nessas operações de combate ao desmatamento ilegal, às ilegalidades, ao garimpo ilegal, enfim. Então, são 2 fatores que se somam. A ausência de equipes pela aposentadoria, enfim, a pessoas que mudaram, foi diminuindo, né, o volume de funcionários nas agências ambientais, isso desde que o presidente tomou posse, em 1º de janeiro de 2019 já era assim. Aliás, há relatórios da CGU apontando que esse declínio da força de trabalho das agências desde 2012, 13 até agora, e por outro lado, essa ausência de suporte das polícias militares. Então entra a GLO em campo.
para combater as ilegalidades e suprir essa falta. Mas nós temos que, em paralelo, junto com as operações de comando e controle, endereçar a solução para os outros problemas, aqueles 4 pilares que eu já até conversei com você em outras oportunidades. Regularização fundiária, pagamento pelos serviços ambientais, e está aí o Floresta a Mais do governo, 500 milhões de reais para os pequenos produtores que têm boas práticas, zoneamento econômico-ecológico, a agenda da bioeconomia, extremamente importante, não é? Então, você tem todos esses aspectos juntos para solucionar os problemas que dão causa, né, ao aumento do desmatamento da Amazônia. Doutora ministra, esse diagnóstico, de fato, o senhor já fez esse mapeamento, né, desde o início do governo, né? Todos esses interlocutores, o senhor falou, é bem-vindo a sociedade debater, não está sendo suficiente apontar esses problemas estruturais para que haja uma calmaria, né, nessas reclamações, nessas cobranças. Eu vou trazer, então, um dos pontos para a gente ir destrinchando, né? O governo federal editou agora, nessa semana, um decreto proibindo as queimadas legais, o uso do fogo na Amazônia e no Pantanal. Foi interpretado, claro, como uma resposta a essas críticas. Isso é suficiente? No fundo, como recuperar a imagem do Brasil nessa área de imediato, no curto prazo? Renata, todas as medidas se complementam. Nós não teremos uma única medida que sozinha resolverá o problema do desmatamento ilegal da Amazônia. O ano passado, o presidente editou um decreto semelhante a esse, suspendendo o uso do fogo por 60 dias. Esse ano, como iniciou mais cedo este período, ele é por 120 dias, não é? Mas só este decreto de proibição do uso do fogo não resolverá. Nós temos que ter a operação de comando e controle, a fiscalização, sim. Temos que avançar no debate sobre a regularização fundiária, que outrora estava focado na MP 910, que caducou, e agora no projeto de lei que tramita no Congresso. É importante discutir em que condições nós faremos a regularização fundiária, em que parâmetros, marco temporal, tudo isso. Depois, o pagamento pelos serviços ambientais. Também é importante você premiar como fator de encorajamento, não é? Como apoio, como incentivo para quem tem boas práticas, o pequeno produtor, o indígena, a comunidade tradicional, todos aqueles que tomarem as medidas de sustentabilidade, receberem algum reconhecimento financeiro. Para isso que se lançou o programa Floresta Mais, 500 milhões de reais. Outra questão importante, o zoneamento econômico-ecológico, esse plano diretor para a Amazônia, para você estabelecer, dar o ordenamento territorial e indicar como é que serão feitas as coisas. Também se soma a isso a discussão da bioeconomia. Como é que nós vamos colocar de pé, finalmente, esta agenda da bioeconomia? Então, vários fatores entram. No pagamento de serviços ambientais, por exemplo, é fundamental que a gente tenha os créditos de carbono que possam ser vendidos ao exterior. O Brasil, que tem a floresta amazônica, que cumpre este importante serviço ambiental para o mundo, na parte da regulação climática, das chuvas, não é? A regulação hidrológica e tudo isso, nós sermos remunerados por tudo isso que nós fazemos, né? E isso se dá através do pagamento pelos serviços ambientais, dentre outras formas, e como recurso para o pagamento dos serviços ambientais, é fundamental recebermos o crédito de carbono. Da mesma maneira... Deixa eu só fazer uma pequena intervenção para a gente ligar 2 pontos, e aí a gente faz essa parte da bioeconomia, até explicar o que ela é bem importante. Agora, estamos falando, né, de decretos editados, um no ano passado e um nesse ano, para limitar as queimadas num certo período. Ao mesmo tempo, o senhor trouxe aqui, o governo já reconheceu que tem esse problema de falta de fiscalização, de pessoal, né? O governo não quer manter as Forças Armadas ali indefinidamente cumprindo esse papel de fiscalização, mas IBAMA, ICMBio, outras estruturas estão aí sucateadas sem pessoal. Como resolver, como garantir essa moratória do fogo nesse período sem queimada, se não tem quem olhe? Não, tem quem olhe. O governo contratou o programa nosso para os brigadistas, né, através do IBAMA e do ICMBio, 3 mil brigadistas temporários para ajudar no combate ao fogo, medidas de prevenção e de combate. Então, tem como fazer e o governo está fazendo. Também, nós temos que contar com a ajuda dos corpos de bombeiros nos estados. As polícias militares de bombeiro, né, nos estados participam disso também. As Forças Armadas ajudaram no ano de 2019 e ajudarão também esse ano no combate às queimadas. Então, nós temos uma série de fatores. E soma-se a isso
a necessidade de recompor os quadros, né, de funcionários permanentes. Aí não estou falando só dessa força dos 3 mil temporários que foram contratados, mas você ter em caráter permanente a recomposição, o treinamento, a especificação, né, daquele corpo de técnicos e de fiscais que vão para as agências ambientais. Mas nós temos com isso também uma questão econômica, tem que ter recursos no orçamento para isso, né? O Brasil, e como o mundo todo, enfrenta agora essa crise econômica derivada da pandemia, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Nós temos teto de gastos, nós temos lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, existe uma série de mecanismos que são obrigatórios e que estão presentes no ordenamento jurídico. Então, se por um lado é necessário recompor os quadros deficitários que há anos vêm diminuindo nas agências, por outro, respeitar também o equilíbrio fiscal, que é uma conquista da sociedade brasileira. Ministro, volto mais ou menos ali à minha questão. 2018, 7.500 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. 2019, 10.129. Por quê? Caio, é a mesma tendência. Você fez um corte em 2018, volta para trás 2017, volta 2016, Sim, você vai ver. Eles ficam numa faixa. Eles ficam então, numa faixa de 2009 até 2018, 7.000, 6.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 6.000, 7.000. E 2019 ele dá um salto. Ele vai para os 2 dígitos. Ele passa de 10.000. 2019... Tem um número errado aí. 10.129, segundo o INPE. Vamos lá. 2012, 4.000. Sim. 2018, 7.000. Sim. Ele não pulou de 4.000 para 7.000 de uma vez só. Não, mas então, 2012... Ele vem subindo. 2012, 2013, 5.000. 14, 15, 16, 17. 18 ele já aumenta para 7.800. Sim. 2019... 9.000, né? Agora depois ajustado. Não, 19, segundo o INPE, 10.129. Não, esse é o ajustado. Primeiro foi 9.000, depois ajustado para 10.000. E agora nós vamos ver o número de 2020. De novo, qual é a explicação para isso? Nós não demos uma alternativa econômica para o povo da Amazônia, né? Para a sociedade que lá vive, para os mais de 20 milhões de brasileiros que lá estão. Se você não dá uma alternativa de emprego e renda para essas pessoas, elas ficam mais sujeitas a serem cooptadas, a serem trazidas para a ilegalidade, porque não tem alternativa de emprego e de renda. Eu acho que a política como um todo, nos últimos anos, falhou nesse ponto, deixou os brasileiros que lá vivem para trás, não é? E nós precisamos recuperar isso. O governo do presidente Bolsonaro pensa, junto com o meio ambiente, pensa no desenvolvimento econômico sustentável, portanto, nas pessoas. Não é? Foi para isso que o governo sancionou agora a lei do saneamento. A região da Amazônia é a região mais rica do Brasil, com pior índice de desenvolvimento humano do país, inclusive por falta de saneamento, por falta de gestão do lixo, por falta de cuidados ambientais. Você vai no entorno de Manaus, ali na região de Manaus, eu estive lá com o que seria o ministro de Meio Ambiente dos Estados Unidos, que é o EPA, não é? E nós fizemos uma ação de recolhimento de lixo nas praias do Rio. E em um dia saiu 1 tonelada de lixo das praias dos rios no entorno ali de Manaus. Ou seja, é uma região que ficou esquecida. E se nós deixarmos esses brasileiros esquecidos para trás, eles serão cooptados cada vez mais por atividade ilegal. Então nós temos que cuidar ali das pessoas. Mas, ministro, não faltou também, e é o que é apontado como principal fator para esse cenário aqui, concordo com o senhor que no cenário pré-2009, isso é importante ressaltar, a taxa de desmatamento era até maior do que a de 2019, né, até 2008. Mas houve um crescimento abrupto de 18 para 19. Não é porque houve fragilização dos órgãos de controle, justamente o comando e controle que o senhor aponta, não houve, porque os órgãos fiscalizadores, como IBAMA, ICMBio e os demais, foram enfraquecidos em 2019, seja porque as vagas não foram repostas, seja porque não houve investimento, não houve execução de recursos para esses órgãos. Não foi isso, porque daí essa cooptação que ocorre, de fato ocorre, de pessoas precisando trabalhar, seja em atividade ilegal principalmente, não tem o controle, você não tem o órgão fiscalização porque não tem investimento nisso e não tem investimento porque não houve prioridade. Caio, nós recebemos um governo quebrado. O governo do presidente Bolsonaro herdou a herança, não é, dos governos anteriores e que melhorou muito com o governo do Temer, mas não deu tempo de melhorar totalmente. E os governos passados são os governos que teve a Lava Jato, a corrupção, a malversação de recurso público e, portanto, quebrou o país. Não é?
nós recebemos este país com déficit orçamentário, esse país com ausência de crescimento, com vários problemas de emprego e renda, com vários problemas sociais. Esta agenda do presidente Bolsonaro, a agenda liberal e a agenda de modernização da economia e de tudo mais, é que estava trazendo todas as condições para a recomposição e a reequipagem da máquina pública, tá? Incluindo aí os órgãos ambientais. É o crescimento, a geração de renda, de emprego, da prosperidade do país que nos permitiria ou permitirá recompor tudo isso que não estava bom. Agora, quando dizem, não, houve um enfraquecimento dos órgãos ambientais, não houve. Se houve, houve por uma tendência natural que já vinha, como eu lhe disse, dos últimos anos. Os órgãos não estavam equipados em 31/12/2018 e foram desequipados por Jair Bolsonaro. Isso não é uma verdade. Os órgãos já vinham sendo, as suas equipes já vinham diminuindo ano a ano e entra o governo Bolsonaro com praticamente 50% do déficit de pessoal. Entra no governo Bolsonaro com centenas, para não dizer milhares, de automóveis, veículos sucateados, parados nos pátios do IBAMA e do ICMBio, com centenas, para não dizer milhares, de imóveis abandonados, de propriedade dos órgãos públicos, com um número enorme de apreensões de máquinas e equipamentos e madeira e tudo que não foram efetivamente destinados, ou seja, só foram apreendidos no papel e continuaram na mão do infrator ou ninguém sabe onde estão, com milhares de autos de infração no sistema sancionador do IBAMA prescritos, ou seja, sem movimentação. Nós fizemos um levantamento agora, todo o sistema eletrônico nosso do governo foi colocado ali para levantar todas as informações que a CGU, e eu lhe dou uma informação importante, a CGU, em março de 2019, apresentou um relatório demonstrando que, primeiro, o processo sancionador do IBAMA, o processo, demorava 5 anos e meio, em média, para ser julgado. Que estavam em papel, sem digitalização, 96 mil processos. Desses 96 mil processos, nós tivemos todo o trabalho de digitalizar, levantar, ainda está sendo feito, mas levantamos 60 mil processos prescritos, ou seja, que você não pode cobrar porque passou o tempo. Este volume, R$1 bilhão em multas que prescreveram. Então, esta foi a estrutura, Caio, que o governo Bolsonaro herdou na área ambiental. E nós estamos com isso, fazendo a digitalização, a informatização, fizemos a melhoria da legislação para permitir a audiência de conciliação. Quando diz audiência de conciliação é para perdoar, não é nada para perdoar. Se você tem um processo que demora 5 anos para chegar ao final, é bem-vinda uma mudança regulatória para que logo com 30 dias de processo você permita que haja uma audiência para a composição, para o parcelamento, para a solução do problema ambiental. Ou seja, que o infrator apresente ali, confesse ou parcele o dívida ou eventualmente reconheça que há uma alteração importante no auto de infração a ser feita. Não importa. O fato é que o próprio CNJ, por exemplo, incentiva a composição, a conciliação. Para quê? Para você não ficar 5, 6 anos esperando o processo chegar ao fim. E aí 3% apenas desses processos acabam resultando no recolhimento das multas. Quer dizer, um sistema que estava todo errado. Isso, então, permita-me só fazer uma intervenção nesse ponto. Essa radiografia que o senhor faz, de como, quando chegamos, o que encontramos. Esse é o seu diagnóstico. 1 ano e meio depois, nós estamos na segunda crise, com apelo mundial e agora com um fator a mais, investidores dizendo que podem tirar dinheiro do país se o governo Jair Bolsonaro não readequar sua política e as empresas brasileiras, grandes empresas de vários setores, grandes bancos, vocalizando também essa preocupação, dando um alerta. Não deu para, em 1 ano e meio, acertar nada e evitar mais uma crise? Não houve um erro de estratégia? Olha, nós temos feito um esforço muito grande nesse sentido. Aliás, é bem-vindo, como eu já disse no começo do programa, que o setor privado venha participar. Te dou um exemplo. Nós fizemos o programa Adote um Parque, para que as 132 unidades de conservação que o ICMBio tem na Amazônia, que, aliás, juntas representam 15% do bioma, essas 132 unidades de conservação, que elas possam ser, cada uma delas, adotada por uma dessas empresas públicas, empresas nacionais ou estrangeiras, que vocalizaram o seu desejo de solucionar junto conosco esse problema. Então, todos esses bancos, todos esses fundos de investimento, essas indústrias
podem efetivamente escolher um parque e adotar esse parque. Com isso, fazendo, já serão responsáveis por 15% do território da Amazônia, que é o que corresponde a essas unidades de conservação. Então, o presidente Bolsonaro deve assinar em breve o decreto que institui oficialmente o Adote um Parque, e aí nós vamos ter a oportunidade de ver quais empresas, quais bancos efetivamente adotaram cada um os parques da Amazônia. Então, essa é uma situação de fato que foi construída. Nós fizemos, como eu te disse agora há pouco também, o Floresta Mais, que é para dar dinheiro para quem faz as coisas direito. Está funcionando, foi assinado recentemente. O decreto proibindo as queimadas. A GLO está funcionando desde maio. Então, agora, nós precisamos, Renata, é importante, né, de ajuda de todos. Como eu lhe disse também no começo, os estados sempre tiveram um papel fundamental em ajudar a fiscalização federal, do IBAMA, ICMBio e de Polícia Federal. E por razões até compreensíveis, tem problemas de orçamento, tem necessidades próprias dos próprios estados e outras razões mais, não participaram desse esforço. Então precisou editar o decreto da GLO novamente para isso avançar. Agora, quais são as questões que também impedem, não é, que a gente tenha uma resposta definitiva para o desmatamento ilegal? Precisa ter uma solução para a questão fundiária na Amazônia. Você responsabilizar as pessoas pelas atividades ilegais. Se você não sabe quem é o dono da terra ou quem está por trás daquela atividade, você tem dificuldades em responsabilizar. Então, nós entendemos que esse esforço todo conjunto é importante, o governo está aberto a ouvir sugestões de modular ações, de melhorar a parte de fiscalização e tudo mais, mas é preciso enfrentar esses assuntos. Nós precisamos enfrentar esses dilemas. Ministro. Quer seja, como eu já disse, o ZE, o Zoneamento Econômico Ecológico, o pagamento pelos serviços ambientais, a agenda da bioeconomia, que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui, né, que é a geração de empregos lá para a região. Então, este 1 ano e meio não foi em vão. Só que é uma situação que vem crescendo, e nós precisamos efetivamente dar uma solução para isso daí. A participação do setor privado interno e externo é importante, o governo entende que é um assunto muito relevante, o combate ao desmatamento ilegal, né? A aplicação do Código Florestal, que é uma norma brasileira bastante restritiva, ela deve ser efetivamente utilizada e aplicada lá em toda a Amazônia, aliás, em todo o território nacional, não é? Então, tudo isso é muito importante. Todos esses fatores convergem para que a floresta tenha que valer mais em pé do que devastada. Semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a ratificação do Protocolo de Nagoya, que permite que haja a monetização, a valorização da nossa biodiversidade, para que a biodiversidade gere recurso para todos os brasileiros, em especial aqueles que estão na Amazônia, não é? Então, essa parte do patrimônio genético e da repartição dos benefícios, do pagamento dos royalties pela biodiversidade, é instrumento necessário para que a gente tenha a agenda da bioeconomia, levando dinheiro, levando recurso para os brasileiros que vivem na Amazônia. Então, veja como as coisas se somam. Ministro, quando vem esses fundos de investidores, aí 29, se não me engano, fundos de investidores, e depois vieram os empresários brasileiros, foram lá com o vice-presidente Hamilton Mourão, o senhor participou de reunião, depois dessa semana eles foram até o Congresso Nacional. Qual o seu sentimento? Eles estão errados em apontar ali as falhas na política ambiental brasileira do atual governo? Acho que as preocupações deles não estão erradas. Aliás, são as mesmas preocupações que nós temos. A grande discussão que eu acho que difere o governo Bolsonaro, talvez, de governos passados na área ambiental, é de como fazer, não é? Nós temos a exata noção de que o desmatamento ilegal deve ser combatido. Nós temos a exata noção de que a floresta amazônica precisa ser preservada. Temos a exata noção da importância da Amazônia, não só para os brasileiros, mas para o mundo. A questão é como é que nós preservamos a Amazônia sem deixar para trás as pessoas. Me parece que outros modelos anteriores não souberam conciliar esses dois aspectos. Se você teve redução do desmatamento, por outro lado, não teve melhoria dos índices sociais na Amazônia. A qualidade de vida dos brasileiros que lá vivem não melhorou. Não é? E sem melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, você terá uma pressão social sobre a floresta, que é, para quem está no meio da mata, ali no meio da floresta,
não é? A árvore, as árvores, ou o garimpo, ou outras atividades, são, às vezes, o que está disponível para ele fazer. Então, ele precisa ter uma alternativa. Nós precisamos chegar para essa pessoa, olha, não faça, e você será remunerado por não fazer, porque a floresta amazônica vale mais, inclusive para você receber dinheiro, do que essa atividade predatória. Mas é preciso discutir qual é que é o caminho econômico pelo qual você levará para esses brasileiros o benefício de morarem na região mais rica do país em termos de recurso natural, porém, esses brasileiros que vivem com o pior índice de desenvolvimento humano, vivem em situações muito delicadas na Amazônia. Então é preciso ter esse equilíbrio, Caio. Se a gente não levar para eles essa alternativa, como você convence uma pessoa que está no meio da floresta, como é que você trata, como é que você cuida desta solução? Pequenos agricultores, indígenas, aqueles que se instalaram na Amazônia há 20, 30 anos. Então nós temos que olhar para todos eles. E essa vinda do setor privado, nacional e estrangeiro, com instrumentos modernos aí para fazer todos esses aspectos, a regularização fundiária, o PSA, o zoneamento econômico ecológico e o pilar da bioeconomia, que eu acho que nós precisamos decidir aqui, precisamos discutir no Brasil o que é, afinal, a bioeconomia. Não é? O que é, ministro, para o senhor, nesse momento? Pois é, veja bem, há várias discussões sobre a agregação de valor do produto amazônico, ou seja, da biodiversidade, dos produtos da floresta. Você transformar o produto que está lá, não é? Seja da fauna, da flora, enfim, os organismos, serem transformados em valor agregado. Então você precisa de uma indústria transformadora. Para isso você precisa estimular quem? O pequeno empreendedor, o médio empreendedor, o investidor médio e as grandes empresas também. Por exemplo, o setor farmacêutico, o setor de cosméticos, o setor de transformação de alimentos, e vários outros, ligados a esse produto florestal. Então não basta uma pessoa que está na Amazônia passar o dia inteiro coletando semente para vender um saco de semente por R$2 e o produto vai ser processado em outra região do Brasil ou no exterior. Nós temos que instalar na Amazônia a fábrica que beneficia o produto amazônico, para gerar emprego na Amazônia, para as pessoas terem salário na Amazônia, para elas terem uma qualidade de vida melhor na Amazônia. Com isso você convence, não é, pela alternativa de emprego e renda, essa sociedade de que a floresta, e assim deve ser, a floresta vale mais em pé do que devastada. Ministro, vou destacar, claro, o senhor aí colocou muitos pontos na mesa, mas o senhor destaca com frequência, olha, temos intenção de proteger o meio ambiente, esse é nosso objetivo, mas não temos dinheiro, trocando em miúdos. Outro ponto da sua fala também, olha, interessante, setor privado, brasileiro inclusive, entrar nessa discussão, mas se querem ajudar, por exemplo, em vez de cobrarem de nós, vão lá, coloquem dinheiro na preservação. O senhor citou essa iniciativa de Adote um Parque. Em termos de resposta para as cobranças, isso vai adiantar, vai colar? O governo vai conseguir trazer os investidores e as empresas nessa toada? Veja bem, primeiro não é ao invés de cobrar, né? Também pode cobrar, deve cobrar, faz parte do nosso papel de homens públicos sermos cobrados, né? Sermos cobrados e, enfim, entregar respostas ou debater alternativas. Mas precisa participar também. Então, eu vou citar alguns exemplos. O crédito de carbono. Né? Nós temos a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, e nós não conseguimos vender carbono para os países desenvolvidos, sobretudo a Europa, porque o mercado de carbono não foi regulamentado. E não foi regulamentado porque as negociações foram bloqueadas no ano passado na COP de Madrid. Então, o que nós queremos? Que este mercado de carbono se estabeleça. A projeção, eu até ouvi de alguns recentemente nessas reuniões que nós tivemos, a projeção é que esse possa ser uma fonte de 10 bilhões por ano. Se nós recebermos 10 bilhões por ano, teremos recursos para cuidar de todos esses aspectos. Mas é neste volume de recursos que a gente precisa, não é? Uma região com 20 e poucos milhões de brasileiros, que tem que ter a saúde melhorada, a educação melhorada, o saneamento melhorado, as alternativas de emprego e renda, quer dizer, ter empresas lá na Amazônia, atrair essas empresas. Por que diante dessa importante biodiversidade que nós temos na Amazônia, por que nós não temos praticamente nenhuma indústria da bioeconomia instalada lá? Nós precisamos fazer uma reflexão. Por que nenhuma dessas indústrias se instalou lá se o potencial da biodiversidade é tão grande? O que está havendo? Quais são os desincentivos para a instalação dessas indústrias na região?
Então nós precisamos atrair essas indústrias para lá. Nós precisamos atrair empregos para aquela região que sejam compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Nós precisamos fazer as coisas chegarem na Amazônia. Não basta a gente ter a operação de comando e controle. Ela é importante? Ela é importante. Coibir as ilegalidades? Sim. Mas, ao mesmo tempo, fomentar atividades que valorizem a floresta em pé e que façam o recurso, o dinheiro, chegar ao bolso do brasileiro que lá está. Não é? Nós não estamos falando aqui de ideias, nós estamos falando aqui de fatos. Ministro, por quê? Então, é que me chama a atenção que o senhor tem ali, como a Renata colocou, uma radiografia, um plano de ação, mas a gente já está aí quase na metade já do mandato do presidente Jair Bolsonaro e do seu, né? Já estamos em julho de 2020. Então, você não está mais em janeiro ou em fevereiro, né? Já se passou. Por que tudo isso, ou essa linha, essa proposta de valorizar as pessoas, integrar as pessoas da Amazônia, não foi feito? Caio, você vai se recordar que naquela reunião de ministros, na virada do ano, quando nós discutimos, eu levei esse assunto para a nossa reunião de ministros, o presidente Bolsonaro decidiu, e decidiu bem, foi correta a decisão do presidente, em recriar o Conselho da Amazônia. Na verdade, instalar, né, porque ele era criado antes, mas nunca tinha se reunido, enfim, nunca tinha operado. Foi uma ideia correta do presidente. E também correta a ideia do presidente de entregar a presidência desse conselho ao vice-presidente Mourão, que tem feito um grande trabalho. E por que eu digo isso? E essa é a resposta para a sua pergunta. O que muda, não é? O que faz com que a gente tenha agora um avanço efetivo, possa ter essa expectativa, essa perspectiva, vis-à-vis aquilo que houve no ano de 2019? Porque grande parte desses assuntos, Caio, estão espalhados em diferentes ministérios. Então, vamos lá, só para citar poucos exemplos. A regularização fundiária, tão importante para a região, ela é um tema preponderantemente do Ministério da Agricultura, através do INCRA. O zoneamento econômico-ecológico, que é o ordenamento territorial que você vai fazer com ele, ele requer temas da infraestrutura, ministro Tarcísio, temas de mineração, ministro Bento, terras indígenas, ministro da Justiça, André Mendonça, temas de meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente, monitoramento, Ministério da Ciência e Tecnologia, a FUNAI, que está no MJ, ou seja, comando e controle, Ministério da Defesa, Força Nacional, Ministério da Justiça. Então você tem uma gama de assuntos, todos eles importantíssimos para resolver os problemas da Amazônia, não é? E esses assuntos espalhados nos diversos ministérios. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro recria o Conselho da Amazônia e nomeia o vice-presidente Mourão para que seja o presidente do Conselho, este assunto começa a avançar. Depois de mais de um ano da posse, né, ministro? Não, mas nós assumimos em janeiro. Essa decisão, essa constatação de que os programas não estavam andando na velocidade necessária porque estavam isolados nos outros ministérios, essa constatação veio vindo no segundo semestre. Né? Veja só, esses assuntos estão parados no governo há 20 anos, Caio. Então eu te pergunto, nós estamos há um ano e meio agora, mas quando essa decisão foi tomada, há um ano. Esses assuntos estão lá há 20 anos. Todos os que passaram pelo Ministério do Meio Ambiente poderiam ter feito o Conselho da Amazônia funcionar. Ele estava criado e não funcionou. Não é? Podiam ter feito essa discussão da regularização fundiária e não fizeram. Podiam ter feito a agenda da bioeconomia e também não fizeram. Mas aí não foi que não fizeram em um ano, não fizeram em 20, 30 anos. Então, vamos um pouco mais devagar com relação a essa cobrança. Mas a visão do senhor, então, ali é um problema que vem se acumulando e acabou explodindo no colo do Jair Bolsonaro e, portanto, agora essa reclamação está maior, é isso? Certamente, Renata, certamente. Esse é um assunto que não foi enfrentado de maneira correta por administrações anteriores. Se eles tivessem resolvido o problema social da Amazônia, não haveria tanta pressão assim das atividades ilegais. Se tivessem feito a regularização fundiária, nós não precisaríamos estar fazendo. Se tivessem colocado a agenda da bioeconomia de pé, nós não estaríamos tendo essa discussão nesse momento. Então, ou seja, não fizeram. Não fizeram. Eu não Mas vou aí entrar agora, exato, de forma mais objetiva nesse ponto, ministro, porque o quadro é esse. Nós tivemos governos anteriores, né, mais recentes, por mais que o senhor faça esse diagnóstico de que não estavam dando atenção devida a essa questão, não estavam integrando as diversas pastas que têm que zelar pela Amazônia e pelo meio ambiente, o fato é que esses governos não estavam enfrentando essa gritaria internacional e agora interna da forma como o governo Jair Bolsonaro está enfrentando. Uma resposta
parece ser necessária. A resposta está sendo dada pela criação do Conselho da Amazônia, pelo avanço da discussão, como eu já disse aqui, da regularização fundiária, pela criação do programa do Floresta Mais para colocar de pé a agenda do pagamento pelos serviços ambientais, 500 milhões de reais, pelos decretos, 2 decretos, o ano passado e esse, de impedimento das queimadas. Está sendo criado também, através dessa agenda que eu já me referi várias vezes aqui, do zoneamento econômico e ecológico, que precisa ser discutido. Você sabe que em alguns estados da Amazônia houve até ações judiciais promovidas por determinados grupos contra a realização do zoneamento econômico ecológico. Quer dizer, ao invés de você resolver o problema, você estava postergando a solução. Não é? Então, o que aconteceu? O governo Bolsonaro está enfrentando cobranças da comunidade internacional e nacional? Está enfrentando. Essas cobranças têm sido ouvidas pelo governo? Estão sendo ouvidas pelo governo. O presidente Mourão tem recebido diversos grupos, eu participei de algumas, mas não de todas. O presidente Mourão tem se reunido com diversas autoridades estrangeiras, embaixadas aqui no Brasil. Tem feito um grande trabalho de reorganizar esses temas todos. As Forças Armadas têm prestado um papel fundamental nesse tema. Agora, são problemas históricos da Amazônia, são problemas que vêm se somando, são problemas que vêm se avolumando ao longo dos últimos anos, de 2012 para cá, e como o Caio lembrou aqui, e é um fato, não é? Em 2004, 2005, o desmatamento da Amazônia chegou a ser 3 vezes mais do que foi o ano passado. Sim, ministro. Então, sim. Quando alguém diz, olha, o desmatamento recorde, não é recorde. Em 2004, 2005 foi 3 vezes isso. Nós não podemos deixar chegar nesses patamares novamente. Sim, mas para isso precisa endereçar a solução do problema. Sim, é isso que eu queria pegar com o senhor. 2004 foi o recorde, pelo menos na tabela do INPE, 27.772 quilômetros quadrados de desmatamento, 2004, segundo ano do governo Lula. Só que ali começa e baixa, né? 2009 chega a 7 mil. Né? E se a gente pegar governos anteriores ali, Fernando Henrique e Collor, são todos maiores, isso é fato. Só que você tem o menor índice da história. Então eu queria pegar com o senhor o menor índice, 2012, fazendo essa ponderação de que os 10 mil de 2019 de Jair Bolsonaro é bem menor de fato do que muitos índices de anos de governos anteriores. Ok, concordamos nisso. Agora, 2012, que foi ali, presidente Dilma, né? 4.571. O que foi feito ali para ter isso? Ou com essa taxa as pessoas não estavam incluídas e, portanto, não seria suficiente, né? Se a gente observar o menor índice da história, independentemente de ser era o governo do PT, sem entrar nessa, o que deu certo em 2012 que não estava dando certo agora? Acho que foram implementadas algumas medidas, na verdade não é de 2012. Em 2012 você colhe o resultado de anos anteriores e de uma somatória de fatores. Quais são essa somatória? Primeiro, o advento dos radares, o sistema dos satélites, né? O DETER e o PRODES. Então era uma novidade tecnológica, quando iniciou o sistema do DETER, o PRODES, claro, tem a série histórica. Você inicia o sistema do DETER, né? Que é aquele recobrimento por satélite, e ele passa a gerar resultados. O DETER vem vindo, não é? E ele vem deixando de ser novidade e, portanto, as próprias do grupo de fiscalização lá na Amazônia, de que o desmatamento ilegal vai se ajustando para burlar o DETER ao longo dos anos. Então, precisa modernizar os sistemas. Para isso, nós contamos com o INPE, o Ministério da Ciência e Tecnologia, novas tecnologias, sistema de radar, por exemplo. É importante esclarecer para o telespectador que o sistema de satélite óptico, quando a Amazônia está coberta de nuvens, o satélite não enxerga o que está acontecendo em solo. Então, para isso, você precisa de um sistema mais moderno, que é o de radar, que ele enxerga através das nuvens. Nós precisamos ter isso aqui no Brasil funcionando. Recobrimento diário, né, de toda a Amazônia. E aí você sabe, efetivamente, enquanto ele acontece, ou seja, em tempo real, né, onde está tendo desmatamento para poder mandar a equipe. Essa é algo que precisa ser feito, é uma novidade que precisa ser incorporada. Você precisa ter também um sistema aqui, não é, de responsabilização. Então, quando a gente discute a regularização fundiária, não é a regularização fundiária por si só, é que ao você titular essas propriedades, você pode responsabilizar. O que aconteceu lá no passado? Você tinha menos gente ocupando essas áreas, tinha menos expansão, não é? Então, isso foi aumentando ao longo dos anos.
Então, quando a gente escuta uma narrativa, não, na expectativa, o discurso do presidente Bolsonaro e a postura do governo encorajou um aumento do desmatamento. Ora, de 2012 para 2013, será que essas pessoas que aumentaram o desmatamento já anteviam que Bolsonaro ia ser eleito em 2018 e por isso já começaram a aumentar o desmatamento? É claro que não. Então, de 12 para 13, de 13 para 14, de 14 para 15, 15 para 16, há um aumento desse desmatamento. Então, nós estamos tentando aqui solucionar, Caio e Renata, um problema histórico da Amazônia. Vamos parar de gastar energia em culpar este governo e vamos dizer o seguinte, este governo está discutindo temas que foram jogados para baixo do tapete. Não é? Discutindo a questão da regularização fundiária, discutindo o zoneamento econômico-ecológico, que inclui infraestrutura, que inclui a parte de recursos minerais, inclui uma série de temas que são importantes para solucionar o ordenamento territorial na região. Ministro, me parece que não é necessariamente culpar, mas, como o senhor falou, né, o governo tem de ser cobrado, né? E o governo atual precisa ser cobrado nessa área. O senhor é ministro da área. Queria trazer o senhor... lembrou aqui, né, a postura do presidente Jair Bolsonaro, que às vezes é ali apontada como um incentivo para que haja um descaso nessa área. Qual é o papel que o senhor enxerga do presidente Jair Bolsonaro nessa estratégia de reação? O senhor falou agora do vice-presidente Mourão, que de fato ganhou protagonismo nessa área. É necessário que Jair Bolsonaro também se engaje para que haja uma reação do governo nessa área? O presidente, desde há muito tempo, vem dizendo que a gente precisa olhar para as pessoas, para esses brasileiros que ficaram para trás lá na Amazônia. Ele tem expressado da forma sempre informal, daquela maneira direta ao povo, que ele se comunica bem com a sociedade brasileira, com o brasileiro que trabalha, que soa a camisa, né? O presidente Bolsonaro fala a linguagem e fala de maneira espontânea e verdadeira o que a sociedade brasileira entende e quer ouvir. O presidente sempre disse que é importante olhar para os brasileiros que lá estão. Como é que o presidente tem aquele jeito espontâneo de falar, como é que aquele cara vai comer? Como é que aquele cara vai sustentar a família dele? Como é que aquele cara vai... Então, é a lógica do presidente. A gente resolver o problema das pessoas, da sociedade brasileira, dos brasileiros que estão lá. Nós não podemos ignorar que tem 23 milhões ou 25 milhões de brasileiros na Amazônia. Nós vamos continuar deixando essa turma para trás e o presidente Bolsonaro tem esse papel de lembrar todos os ministros, a mim inclusive, olha, não deixa as pessoas para trás. Você escuta a crítica com relação ao desmatamento, você escuta a crítica em relação ao tema ambiental, mas não descuide das pessoas, não é? Ministra Damares, ministro André Mendonça, todos os ministros não descuidem das pessoas. As pessoas, os brasileiros precisam ser cuidados. Então o papel do presidente, ele é muito relevante. Ele entende sim a importância dessa agenda. Ele entende, claro que entende, e ele sabe disso. Mas ele sempre lembra a todos nós ministros a importância de cuidar dos brasileiros, de cuidar do emprego, de uma alternativa de renda para esse pessoal que está lá. Ministro, na reunião ministerial, cujo vídeo foi divulgado do dia 22 de abril, a certa altura o senhor menciona que era preciso aproveitar a oportunidade para deixar passar a boiada. Eu queria que o senhor explicasse, por gentileza, essa frase. Caio, não foi essa a minha frase. O que eu disse? Que todos... Primeiro eu inicio a minha frase dizendo, olha, eu vou dar uma opinião que não tem nada a ver com a Amazônia. É a primeira frase que eu faço. Que esse tema Amazônia, quem está tratando naquela reunião, o presidente Mourão. Então eu disse, olha, nós temos aqui uma oportunidade com todos os ministérios que estão presentes, não é, para responder uma crítica que o Brasil vem sofrendo há muitos anos, eu diria há mais de uma década, de que nós somos o inferno do empreendedor, o país da burocracia, das regras incongruentes, de regras muitas vezes que são contraditórias entre si e que tornam a vida do brasileiro um inferno, do pequeno empreendedor, do pipoqueiro, do jornaleiro, até grandes obras de infraestrutura, como, por exemplo, o Linhão Manaus-Boa Vista, nós temos problemas de burocracia, de regras irracionais e tudo mais. Então, o que eu disse a todos os ministérios? Eu cito ali na minha fala, o ministro Tarcísio, o ministro Onix, o ministro Paulo Guedes e outros que viajam para o exterior, a própria ministra Tereza, eu, são cobrados pela essa irracionalidade, essa burocracia brasileira. E o que eu disse? É a oportunidade que nós temos de rever tudo isso, de olhar essa burocracia que atravanca o desenvolvimento. Ao atravancar o desenvolvimento, você está impedindo a prosperidade econômica. Ao impedir a prosperidade, você está jogando as pessoas na pobreza.
e quem vive na pobreza, na miséria, não respeita, dentre outras coisas, o meio ambiente, porque tem outras necessidades. Aliás, é a frase que o ministro Paulo Guedes disse quando esteve em Davos, que o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Os países ricos têm muito menos problemas de meio ambiente. Então, essa foi a lógica da minha fala. É claro que, tirada de contexto, dá margem a interpretações diferentes, mas foi isso que eu quis dizer e eu tenho explicado isso reiteradamente. Sim, porque a interpretação que ficou é que, como está tendo a pandemia do novo coronavírus, todo mundo, né, o Brasil, o mundo, as pessoas todas olhando para a pandemia, o combate ao novo coronavírus, enquanto isso deixa... Está todo mundo distraído, né? Está todo mundo distraído e deixa a boiada passar para avançar ali na flexibilização de legislações que protegem o meio ambiente. Essa foi a interpretação reinante. Esse é o problema quando você tira uma frase, né, e divulga, por exemplo, uma reunião que não era para ser divulgada, porque ali os ministros todos entenderam. Aliás, é interessante. Logo depois da minha fala, o presidente do BNDES pede a palavra e diz, não, tem razão o ministro Ricardo Salles, eu tenho ouvido essas críticas assim, assim, assado. Então, é claro, quando você retira uma coisa do seu contexto, você dá margem a todas as interpretações possíveis, inclusive aquelas que são feitas, né, de forma maledicente ou para prejudicar, etc. O que eu quis dizer foi isso, as pessoas de bem e de boa fé entenderam o que eu quis dizer, reconhecem que o Brasil tem este problema, não é? A frase em si, tirada do seu contexto, é uma frase que não deveria ser dita porque está fora do seu contexto. Mas se eu tenho oportunidade de explicar como agora, a frase é perfeitamente compreensível e as pessoas de boa fé e de bem entendem. Ministro, esse episódio gerou muitas críticas de fato. Nós temos aí um protagonismo, né, que o vice-presidente Hamilton Mourão assumiu nessa área. De novo, uma nova crise com cobranças no Brasil e lá fora. O senhor se sente ameaçado no cargo de ministro dessa área? Olha, primeiro, eu tenho uma excelente relação com o vice-presidente da República e vejo no trabalho dele à frente do Conselho da Amazônia um avanço muito grande que eu, como ministro sozinho, né, sozinho no sentido de que é um ministério só, não conseguia fazer a articulação, porque cada ministério tem as suas prioridades, tem as suas visões. O vice-presidente, ao concentrar tudo isso, ele consegue avançar nessa agenda que une todos os pontos. Então, para mim, não é... vamos dizer assim, não é um problema nenhum, muito pelo contrário, é muito bom ter o Conselho da Amazônia e o vice-presidente Mourão à frente desse trabalho. Com relação ao meu cargo, eu tenho feito tudo que eu posso, inclusive avançado, Renata, nessa agenda ambiental urbana que foi esquecida no Brasil, né? O saneamento, que é no governo Bolsonaro, que se assina e que se sanciona o marco legal do saneamento. O maior problema ambiental por os mais de 80% da população brasileira, ou 100 milhões de brasileiros que vivem sem coleta e destinação de esgoto há tantos anos. Aliás, alguns que passaram aqui pela minha cadeira de ministro do Meio Ambiente não resolveram o tema do esgoto, né, do tratamento de esgoto no Brasil. Foi no governo do presidente Bolsonaro que esse assunto foi tratado e, finalmente, 35 milhões de brasileiros que não têm água potável ou 100 milhões que não têm coleta e destinação de esgoto. Problema gravíssimo para a saúde das pessoas, principalmente dos mais pobres, e problema gravíssimo para a contaminação do solo e da água. Também no governo Bolsonaro, na nossa administração, que se avança na agenda do resíduo sólido, ou seja, desse caos que é o lixo no Brasil. Ninguém fez acordo setorial como nós estamos fazendo em vários segmentos, como a das baterias automotivas, o acordo setorial dos medicamentos que permite inutilizar os medicamentos que não se usa mais, também na parte de lâmpadas, da parte de eletroeletrônicos, o presidente assinou o decreto, você poder devolver aquele eletroeletrônico que não tem mais utilidade. O presidente nós fizemos lá no Ministério o MTR, o Manifesto de Transporte de Resíduos, o inventário de resíduos no Brasil, não é? Fizemos também lá no Ministério do Meio Ambiente o SINIR, que é o Sistema Integrado Nacional Eletrônico, informatizado, para você saber quais são os municípios, os estados que geram resíduos, que geram lixo, de onde ele vai, para onde vai. Quer dizer, a agenda urbana, lixo, saneamento, qualidade do ar, recuperação de áreas contaminadas, áreas verdes urbanas, combate ao lixo no mar. Nós lançamos o programa de combate ao lixo no mar no Brasil junto com a ONU, quer dizer, fomos protagonistas dessa agenda de combate ao lixo no mar. Então tem muita coisa que esse Ministério está fazendo. Outro assunto importante, os parques nacionais. Nós temos 334 unidades de conservação no Brasil.
O senhor falou, inclusive, no processo de privatização ali, né? Não é concessão, né? Quer dizer, você tem lugares maravilhosos no Brasil, Lençóis Maranhenses, com baixíssima visitação, Jericoacoara. Mas ainda não andou, né? Entrou ali, há uma intenção de privatização, mas a gente ainda não tem um processo de fato nesse caso, né, ministro? Não, eu vou só fazer uma ressalva aqui, é a concessão, não é privatização. Okay. Então, é concessão, nós começamos o processo de concessão a Parados da Serra, no Rio Grande do Sul, ali, Itaimbezinho, lá em Cambará do Sul, lindíssimo. São Joaquim, Santa Catarina, o Parque Nacional aqui de Brasília, Jericoacoara, Lençóis, Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Quer dizer, uma série de locais maravilhosos que a sociedade brasileira poderia estar usufruindo com melhor infraestrutura, visitando, inclusive nesse momento de pandemia. É bom você ir ao ar livre, fazer caminhadas, etc. E esses parques não têm infraestrutura. Então, o programa de concessão de parques do governo do presidente Bolsonaro é um avanço muito grande, é super importante. Ministro, nesses movimentos aí dos empresários, dos fundos de investidores, o que o senhor vê de preocupação ambiental, de preocupação econômica e de preocupação política, né? O que tem ali por trás, para além dos nossos olhos, na sua avaliação? Eu acho que há uma legítima preocupação com o meio ambiente, que, aliás, é um assunto de todos, de sociedade civil, de governo, de esquerda, de direita, do partido A, do partido B. O tema ambiental é um assunto que não pertence a ninguém. É um assunto de interesse de todos, dos brasileiros, de todas as regiões, do exterior. Então, é uma preocupação legítima com a questão ambiental. Também uma preocupação legítima com o desmatamento ilegal. A gente não quer ver a floresta ser devastada. A gente quer ver as coisas serem feitas de acordo com a lei. E o Brasil tem lei. Nós temos o Código Florestal, que, aliás, é uma norma, talvez a mais restritiva do mundo, de uso do solo, sobretudo para o uso da agricultura. Então, nós já temos a norma, nós precisamos fazer valer a norma. E esse grupo cobra, né, e cobra com razão, a aplicação do Código Florestal. Tem política nós também ali, queremos. Tem política também ali? Desculpe, Caio. Tem política ali? É um movimento político também, o senhor vê? Eu acho que tem política. Você vê alguns dos que ali estão são envolvidos com política. Tudo bem, faz parte. A gente aqui também não vai fazer de conta que tudo, nada guarda relação com interesses econômicos, com concorrência internacional do agronegócio brasileiro pelo exterior. Nós sabemos que tem pressão de países que concorrem conosco, que tem medo da eficiência do agronegócio brasileiro, que produz alimento de qualidade, em grande volume e a preços competitivos. O agronegócio brasileiro é um exemplo para o mundo. O produtor rural brasileiro faz tudo dentro da lei. Tem exceções, tem gente que faz coisa errada, mas são exceções. Nós somos um país que é exemplo de sustentabilidade, né? O agricultor brasileiro é um guerreiro que luta para sobreviver e luta com normas ambientais, né? Ela tem as normas parametrizando, as normas faz o balizamento da atividade agrícola brasileira e os agricultores seguem a norma, na sua esmagadora maioria, né? Então nós temos ali uma situação diversa. Você tem pressão comercial? Tem. Tem pressões legítimas e ilegítimas? Sim, misturadas. Difícil de você destrinchar. Tem críticas que fazem sentido, no sentido de que a gente precisa cuidar da floresta? Sim. As pessoas têm legitimidade para fazer essas críticas? Têm legitimidade. Tanto os nacionais quanto os estrangeiros. Agora, nós temos que também colocar as coisas como elas são de verdade, né? Temos que olhar a fotografia como ela é. Não pode deixar criar um sentimento de que estava tudo bem antes do governo Bolsonaro e virou um caos depois que o Bolsonaro virou presidente da República. Não é verdade. Não é? A região da Amazônia já tinha miséria, desrespeito, já tinha garimpo ilegal antes do presidente ser presidente, já tinha devastação da floresta, já tinha roubo de madeira, não é? Já tinha uma série de problemas. Esses problemas vêm se agravando e nós estamos tendo o presidente Bolsonaro e todo o grupo de ministros e o vice-presidente Mourão, a colaboração, a humildade, não é? Para reconhecer que esses problemas existem e tentar enfrentar. Recebemos as críticas, refletimos sobre todas elas, não é? Vamos dar um encaminhamento a todos esses pontos que são trazidos, mas precisamos contar também com bom senso, com equilíbrio, com a justiça na hora de olhar, ser justo, né, na hora de olhar a crítica e saber o que realmente é verdade, o que realmente é procedente, como é que você dá o tom para isso daí,
Né? Então, Ministro, só uma observação. No caso do senhor, além de crítica, e elas existem, né, nós abordamos aqui várias delas, houve também um movimento do Ministério Público Federal, né, uma ação de improbidade administrativa contra o que os procuradores entenderam ali, que é um desmonte nessa área. Então, é mais do que crítica. Como é que o senhor enxerga? Eu acho que essa ação e o que está ali espelhado espelha justamente essas visões que eu me referi há pouco. O que está sendo atacado nessa ação, por exemplo? O decreto de modernização do processo sancionador. Ou você moderniza o processo sancionador, ou ele vai continuar sendo isso que nós falamos há pouco no programa. 5, 6 anos de duração num processo, 3% de recolhimento de multas e uma série de outras coisas. Você tem ali muitas medidas que estão sendo discutidas, que são medidas de política pública, né? São medidas de uma política pública que precisa se modernizar. Nós temos que avançar nessa discussão dos problemas. Senão eles vão continuar sendo, como foram no passado, jogados para baixo do tapete. Então nós temos que discutir, a sociedade brasileira tem direito de discutir isso. E quem quiser participar dessa discussão, colaborar, realmente vir aqui, comprar crédito de carbono do Brasil, pagar pelos serviços ambientais que o nosso meio ambiente presta, não só para outras regiões, a Amazônia presta não só para outras regiões do país, mas para outros países, para outras nacionalidades, né, em termos climáticos. Né, remunerar o Brasil por aquilo que nós fazemos, nós estamos abertos a isso, mas tem que vir recurso, tem que ter colaboração de verdade. Nós não podemos ficar só recebendo a crítica, não é? E não perguntando, bom, mas e aí, como é que vocês vão colaborar com a gente? Quem vai comprar o nosso crédito de carbono? Quem vai pagar pelos serviços ambientais? Quem vai nos ajudar a tirar a população da Amazônia dessa miséria que eles vivem? Quem vai instalar suas fábricas de bioeconomia lá na Amazônia? Não é? Várias empresas aí do setor que tem potencial da bioeconomia podem instalar sua fábrica na Amazônia, gerando emprego lá. Por que não instalam? Então nós temos que trazer, assim, isso não é uma cobrança só, é uma pergunta, quais são os entraves que vocês enxergam no setor privado e que explicam vocês não estarem lá presentes. Vocês falam da importância e da riqueza da biodiversidade, mas não estão presentes na Amazônia. Então venham fazer parte. Nós, por outro lado, temos uma obrigação, enquanto governo, de ver quais são os entraves burocráticos, né? Quais são as regras, quais são os impedimentos regulatórios, tributários e de outras naturezas que inibem, né? Que desincentivam a ida dessas indústrias da bioeconomia para a Amazônia. E não indo às indústrias, não tem emprego. Não tem emprego, as pessoas acabam sendo cooptadas, como eu já disse, mais facilmente pelas atividades ilegais. Ministro, nós estamos chegando ao final de um ponto. Eu queria te fazer a última pergunta. É possível a gente firmar aqui um compromisso de que em 2022 essa taxa de desmatamento da Amazônia ela será menor, que vamos entrar de novo num platô, num decréscimo aí dos milhares de quilômetros quadrados desmatados na Amazônia? Olha, essa é a nossa determinação, Caio. Nós estamos trabalhando para isso, inclusive o vice-presidente da República, na reunião que tivemos essa semana do Conselho da Amazônia, estabeleceu como ideia que semestralmente a gente reveja os números de desmatamento, que não seja só uma mensuração anual, mas semestral. E tem essas metas de redução da velocidade do desmatamento mensurada e acompanhada em caráter semestral para que chegue realmente em 2022, como você colocou, com um índice menor do que esse que nós estamos assistindo. Mas precisa avançar em todas essas frentes. Eu não me canso de dizer isso, Caio, porque não podem ser deixadas de lado. Nós temos que ter o comando e controle, a fiscalização feito. As Forças Armadas estão trabalhando junto com isso, junto com o IBAMA, com o ICMBio, com a Polícia Federal. As polícias militares estaduais têm que participar, mas vamos também, ao mesmo tempo, olhar para as pessoas que vivem na Amazônia, olhar para a indústria que precisa se instalar lá para a bioeconomia, para a biodiversidade valer realmente aquilo que precisa valer, para se converter em emprego, se converter em renda, fazer a regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, o pagamento pelos serviços ambientais, para que se adotem os parques, então, os 132 unidades de conservação. Então, essas coisas precisam acontecer. Elas são fundamentais para que nós tenhamos a solução desses problemas, desses dilemas da Amazônia que se arrastam há décadas. Ministro Ricardo Salles, muito obrigado por sua participação no Ponto desta semana. Obrigado, Renato. Obrigado, Caio, aqui por estar no Ponto. Obrigada, ministra. Nós recebemos agora o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink.
Mink, bem-vindo ao Ponto. A nossa primeira pergunta para o senhor é: até 2008, o ano em que você assumiu o Ministério do Meio Ambiente, as taxas de desmatamento na Amazônia eram superiores à verificada em 2019, primeiro ano da gestão Jair Bolsonaro. No entanto, a grita hoje aparentemente parece ser muito maior, seja das organizações não governamentais, seja da Europa, seja dos empresários. Por quê? Porque aparentemente tem uma manifestação muito maior hoje do que no começo ali do século. Olha, eu acho que é por causa da tendência e do desmonte da política ambiental. Eu comecei em março de 2008 e fui até março de 2010. O último ano da Marina foram 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. E no final do nosso período foram 6.500. Ou seja, em 2 anos nós reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia. E ele continuou caindo. Na verdade, nós pegávamos as boas experiências dos ministérios anteriores e acrescentávamos novas iniciativas, nunca desmontando o que havia. Por exemplo, logo no início, passado alguns meses, nós assinamos o Fundo Amazônia, garantindo US$1 bilhão a fundo perdido para fiscalização, para extrativismo, pesquisa, monitoramento. Nós criamos o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia, fizemos a moratória da soja com os empresários para dar o selo verde para eles exportarem, mas garantir que eles não comprariam soja de áreas recentemente desmatadas. O Pacto da Madeira Legal, fizemos grandes operações boi-pirata com Exército, Aeronáutica, IBAMA, ICMBio, e sempre prestigiando a fiscalização do IBAMA, do ICMBio, o INPE, nosso grande parceiro, nossos olhos para termos conseguido reduzir a metade do desmatamento em 2 anos. O que está acontecendo agora é exatamente o contrário. Em 2 meses de governo, o ministro Salles conseguiu desmontar o Fundo Amazônia, que demorou tanto tempo para ser organizado. Ele simplesmente desconhecia os princípios, queria que o recurso fosse destinado a indenizar fazendeiros em áreas de parque e reservas extrativistas, o que, obviamente, não interessava aos doadores. A Noruega, por exemplo. A Noruega, quando assinou o Fundo Amazônia, ela falou que o único interesse dela era sobrevivência. Um pequeno país, abaixo da Groenlândia. Eles disseram, quando a temperatura aumentar e a Groenlândia derreter, nós vamos ser um dos primeiros que irá submergir. Para nós, não é um ato de bondade, é um seguro de vida. Então, desqualificando o INPE, atando as mãos do IBAMA, desmontando o Fundo Amazônia, e, claro, o desmatamento começou a aumentar sucessivamente. Então, na verdade, não se compara algo com alguma coisa de 10 anos atrás. Se vê quais são as políticas e quais são os resultados. Se o resultado é mais desmatamento, mais queimada, mais agressão às nações indígenas e desmonte de todas as políticas ambientais, é claro que isso gera uma grita internacional, até porque o Brasil assinou o Acordo de Paris, assinou acordos da biodiversidade. Nós fomos, inclusive na minha gestão, o primeiro país em desenvolvimento a ter uma meta de redução de emissões por lei. Não era, inclusive, a posição anterior do Brasil, é bom que se diga. Quando nós começamos, o único ministério que era a favor do Brasil ter metas de redução era o meio ambiente. A gente foi convencendo ciência e tecnologia, depois a Embrapa, depois relações exteriores, e afinal o Brasil foi por esse caminho. Mink, deixa eu pegar uma parte do que o senhor falou e aí a gente vai destrinchando, porque parece que a gente tem, nesse momento, algumas frentes de problema. Um dos argumentos do governo Jair Bolsonaro é que eles herdaram uma estrutura de fiscalização já sucateada, ou seja, que já não estava funcionando. Então, que dos governos anteriores não houve o cuidado necessário. Tem fundo de verdade
Ou esse desmonte ao que o senhor se refere ficou concentrado apenas no governo Jair Bolsonaro? Não tem nenhum fundamento. O que é certo é que sempre poderia ter mais concurso e mais pessoas. Mas, por exemplo, no nosso período, nós fizemos concurso para o IBAMA, fizemos ampliação das brigadas de combate a incêndio, atribuímos recursos principais do Ministério para a fiscalização, e tanto é que os resultados foram bons, quer dizer, o desmatamento foi caindo. Na verdade, perfeita? Não, sempre pode aperfeiçoar. Agora, tudo o que o governo Bolsonaro fez nesse ano e meio foi o contrário. Ele quebrou o Fundo Amazônia, uma parte dos recursos do Fundo Amazônia, a fundo perdido, era exatamente para fiscalização e monitoramento. A gente ficou um ano e meio sem esses recursos. Outra coisa, ele atua às mãos da fiscalização. Ele disse, olha, o fiscal do IBAMA não pode destruir um trator ou uma motosserra, mesmo que tenha sido pego em flagrante cometendo um crime ambiental. Olha, isso está na lei de crimes ambientais. Tem áreas tão longínquas que é impossível você desmontar uma serraria ou um equipamento de extração de minério e levar para 400, 500 quilômetros de barco, de helicóptero. Então tem que destruir mesmo. Então, por pressão dos desmatadores, dos políticos que os sustentavam na região norte, ele começou a dizer, o IBAMA é uma indústria de multa, não pode destruir o equipamento, não pode fazer multa. Se fizer multa, tem que passar por um conselho para avaliar. Moral da história, foram passadas 1/5 das multas dos anos anteriores para o mesmo período, e desse quinto, 90% não foi referendada pelo conselho que ele criou. Então, praticamente, o IBAMA deixou de multar. E as grandes operações, houve algumas... Porque o senhor, claro, faz uma defesa da política do governo Lula, mas entre o governo Lula e Jair Bolsonaro a gente teve ainda o governo Dilma 1 e uma parte, né, até o impeachment, e o governo de Michel Temer. O senhor entende que governo Dilma e governo Michel Temer vinham levando essa política à frente, acertando também? Olha, a minha sucessora no Ministério foi uma bióloga, Isabela Teixeira, que era minha número 2 na minha gestão. Ela teve um papel fundamental na Convenção da Biodiversidade e ela teve um papel essencial, junto com o nosso saudoso Alfredo Sirquis também, na Convenção de Paris, né? Na Convenção da COP de Paris, que definiu finalmente um esforço conjunto para todos os países que o próprio Brasil assumiu. Mesmo no governo Temer, se a gente for ver bem, o ministro foi o Sarney Filho, ele foi presidente da Frente Parlamentar Ambientalista e ele conseguiu avançar em alguns pontos, por exemplo, a parte das reservas marinhas, que era um ponto fraco nosso. Então, eu acho que ele foi menos incisivo do que eu e a Marina no combate direto das ações de fiscalização contra os desmatadores, mas ele não desmontou nenhum equipamento ambiental e construiu algumas reservas marinhas importantes. Então, eu acho que realmente o corte foi no governo. Vamos recapitular. Antes de assumir, o que o Bolsonaro disse? 1, que queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. 2, que queria sair do Acordo de Paris. 3, que o IBAMA era dominado pelos comunistas. 4, que essa questão de desmatamento era uma invenção dos países europeus que tinham já desmatado seus países e tinham interesses econômicos no Brasil. Então, isso era o que ele disse. Então, não foi surpresa para ninguém. Eu até fui daqueles, depois eu vou falar dos ex-ministros. Nós fizemos uma carga pesada contra o Salles, mas eu também acho que é necessário sair o Salles. Mas saindo ele e continuando a orientação que o Bolsonaro dá, nada vai mudar. Nada vai mudar. Eu acho que o Bolsonaro tem sido coerente. Ele disse que ia sair do Acordo de Paris, não conseguiu sair, porque houve pressão
até de empresários, até de setores agrícolas avançados. Nós temos uma parte do agronegócio que se adequou às questões da sustentabilidade e sabe o terrível prejuízo de destruir o meio ambiente e ser boicotado depois em vários mercados, inclusive no mercado europeu e de outros países. Então, ele acabou não destruindo, não extinguindo o Ministério do Meio Ambiente, mas botou uma pessoa que por dentro está fazendo o trabalho de destruição, né? Atando as mãos, afastando os diretores, afastando a fiscalização, desmontando o Fundo Amazônia. Então foi pior do que ter extinto, foi botar lá dentro uma pessoa que vai minando os órgãos. Ele não saiu do Acordo de Paris, como ele anunciou, mas em compensação não cumpre nenhuma das metas que o Brasil assinou, nem no Acordo de Paris, nem no Acordo da Biodiversidade. Não é por acaso, ele falou, não vou criar 1 quilômetro de parque, não vou criar 1 quilômetro de reserva extrativista. Ao contrário, as suas bases parlamentares apresentam projetos para abrir as reservas indígenas para mineração do ouro e para reduzir parques, reservas extrativistas e terras indígenas. Ou seja, ele está fazendo, e o Salles cumprindo à risca, exatamente o que ele anunciou antes da campanha. Ele tem uma visão que meio ambiente é coisa de comunista, que a ONU é comunista, que os países europeus são comunistas e só querem, estão com a cobiça na Amazônia. Link, até que ponto os interesses do mundo sobre a Amazônia e sobre o meio ambiente brasileiro não estão, na verdade, travestidos ali de preocupações ambientais, quando, na verdade, são preocupações comerciais, né, do Brasil decolar ali em ser uma potência agrícola no mundo? Olha, eu acho que a ideia geral do Bolsonaro sobre isso é completamente anticientífica, obtusa, obscurantista, de quem não tem a menor ideia do que está se debatendo no mundo. Eu, como ministro, chefiei delegações brasileiras em acordos internacionais, na COP de Paris, em convenções de desertificação, de biodiversidade, no meu período, e conversei com ministros tanto de países ricos quanto de países em desenvolvimento, como Índia, China, África do Sul, como países pobres também. Na verdade, a questão ambiental é muito grave, quer dizer, nós estamos tendo um problema de água, nós estamos tendo um problema de desertificação, o aumento da temperatura está levando que algumas ilhas começam a submergir, a progressão disso, o aumento maior da temperatura, vai quebrar setores agrícolas muito significativos. Então, é a principal ameaça do planeta, é a questão ambiental, sem dúvida nenhuma. É claro que o Bolsonaro é um negacionista, inspirado nesse bruxo de Virgínia, o Olavo de Carvalho, que diz que esse negócio do clima é uma invenção dos comunistas. Só que 95% dos cientistas do mundo, 95% das universidades, dos centros de pesquisa, dizem que o problema do aquecimento é real, é sério, é progressivo, já está gerando efeitos muito fortes. Nós vemos cada vez ciclones mais fortes e mais frequentes, tempestades mais fortes e mais frequentes. No Brasil, a região que vai ser mais afetada será o Nordeste, porque ela tem uma vulnerabilidade social e uma vulnerabilidade hídrica. Foram feitos já todos os estudos, no Brasil e em outros países, que áreas, que culturas da agricultura serão mais afetadas pela mudança climática. O Bolsonaro é um negacionista, portanto, ele acha que todo mundo que se preocupa com o meio ambiente ou com o clima é por uma razão meramente econômica, porque ele está convencido que o aquecimento global é uma invenção do marxismo cultural. Essa questão econômica, de fato, também não existe. Não estamos negando, evidentemente, a preocupação ambiental, tudo que você acabou de dizer. Mas quando vem, por exemplo, o presidente da França, o Emmanuel Macron, e coloca essa questão, diz que o Brasil comete ecocídio,
no fundo ali também não há uma preocupação paralela dele, né, com a economia da França concorrendo com as commodities agrícolas aqui do Brasil? Não tem isso também? E até que ponto isso é superior até à preocupação ambiental? E até que ponto os interesses ambientais acabam sendo utilizados quando, ao fim e ao cabo, trata-se de preocupações econômicas desses países? Olha, eu não vejo dessa forma, realmente não vejo dessa forma. É claro que os países todos concorrem uns com os outros, né? O Trump é um negacionista, como o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro se inspira no Trump. O Trump também acha que a questão climática não é importante, acha que a OMS é comandada por comunistas. Bom, ele acha coisas parecidas com o Bolsonaro. Só que ele se move economicamente. Por exemplo, o Brasil achava que, por seguir a cartilha dele, ele ia referendar rapidamente a entrada do Brasil na OCDE. Não aconteceu isso. O Brasil achava que ele ia, mesmo com a pandemia, garantir a circulação de brasileiros para os Estados Unidos. Estamos proibidos de entrar lá. Então, na verdade, é claro que a China tem seus interesses comerciais, os Estados Unidos têm, todos os países têm. Agora, todos esses países se preocupam com a questão climática. Claro que se preocupam com a questão climática, porque afeta diretamente também a sua economia e os seus negócios. Hoje as empresas, as grandes empresas, são multinacionais. Eles sabem que a diminuição da água doce, o aumento da desertificação, países que são insulares submergindo, isso provoca um cataclisma crescente. Quer dizer, esses fundos... Mas nesse ponto, que é inegável, aquecimento global, mudanças climáticas, elas estão aí, o senhor rememorou. Agora, nesse ponto, é sempre um questionamento. Qual é o tamanho da importância nessa discussão da preservação da Amazônia? Sabe-se que é grande, mas o ponto que se coloca é: países estrangeiros apontando sempre o dedo para o Brasil estão fazendo o suficiente lá fora, enquanto a gente tem também casos de desmatamento lá fora. A gente tem a China, né, que é um problema também para a questão ambiental. Como o senhor avalia essa questão? Há uma cobrança excessiva do Brasil nesse momento? Não vejo dessa maneira. Eu acho o seguinte: os países europeus, no passado, não só desmataram muito, como, através do colonialismo, também desmataram e saquearam outros países. Não há dúvida a respeito disso. Mas o que é certo é que, nos últimos 20 anos, eles vêm recuperando florestas, eles vêm apostando crescentemente em energias renováveis, a própria Alemanha. A França reelegeu a prefeita de Paris com projetos de ciclovias. Então, esses países, eles estão mudando há 20 anos. Você só dizer o que eles fizeram de ruim, eu sou daqueles que digo, aponto o dedo e falam: olha, os países ricos têm que ajudar os em desenvolvimento a terem tecnologias alternativas e fiscalizarem a destruição ambiental, porque no passado eles foram os grandes vilões. Eu digo isso. Agora, querer desculpar as lambanças que o Brasil faz, apenas dizendo, não, ninguém pode criticar a gente porque há 20, 30 e 40 anos eles fizeram uma lambança maior. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando que, desde antes da Marina, tanto é que nós, 9 ex-ministros do meio ambiente, estamos agindo em conjunto. 9 governos diferentes. Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Itamar, todos, né? Então, esses 9 ex-ministros, cada um de um partido diferente, de um governo diferente, nós nos unimos contra o desmonte da política ambiental, contra o negacionismo e contra algo que vai criar irreversibilidade. Nós 9 representamos 30 anos de gestão ambiental no Brasil. O que seria, Mink, essa irreversibilidade? O que seria esse ponto que todos esses ex-ministros enxergam que, se chegarmos aí, não tem volta?
Veja, quando você, um ano, falha no controle do desmatamento ou não toma uma medida adequada na área de energia, você tem um impacto que você pode depois correr atrás. Mas os ecossistemas, sobretudo os ecossistemas mais vulneráveis, né, como o Pantanal, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, há um ponto a partir do qual a recuperação é muito difícil. Mesmo os órgãos ambientais. Você demorou 20 anos para criar essas estruturas, fazer concursos, criar programas, né, estabelecer rotinas. Por exemplo, o PPCDAM, o Programa de Controle do Desmatamento da Amazônia, começou no tempo da Marina. Eu ampliei para o Cerrado e para Caatinga. Eu tive uma guerra pesada com os governadores de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para impedir que a cana-de-açúcar entrasse no Pantanal e destruísse o Pantanal. Então, chega uma hora que esses quadros técnicos vão para outros lados, eles foram afastados, eles foram desqualificados. Por exemplo, o INPE é uma entidade internacionalmente reconhecida, né? Vários países se inspiraram nos métodos do INPE usar os satélites para controlar o desmatamento. Os 2 anos que eu tive à frente do Ministério, que a gente reduziu a metade o desmatamento da Amazônia, o INPE foram os nossos olhos que dirigiam a nossa ação. Então, o Bolsonaro, com um mês de governo, aumentou o desmatamento, ele demitiu um diretor do INPE, falou: o INPE não é sério. A Fiocruz fez uma pesquisa sobre saúde que ele não gostou, ele falou: a Fiocruz não é séria. Então, quando esses órgãos começam a serem bombardeados, os cientistas se afastam, vão fazer uma pesquisa, vão para o exterior, se aposentam. Depois, você formar uma nova geração não é uma tarefa fácil. Mink, sobre essa carta que os ex-ministros fizeram, a gente sabe que ali a partir de 2008, 2009 teve uma queda no desmatamento, mas a maior taxa de desmatamento foi em 1995, que foi o triplo da do ano passado. Foi aqui 29 mil quilômetros quadrados, primeiro ano do governo Fernando Henrique. O último ano do governo Fernando Henrique foram 21 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Primeiro ano do governo Lula foram 25.300 quilômetros quadrados de desmatamento. Depois, é verdade, baixou a partir de 2008, 2009 e agora, evidentemente, subiu. Então, por isso eu volto até a esse tema. Quando se juntam ali todos, e principalmente esses dos anos 90 e do começo do século, que as taxas são, às vezes, o dobro, às vezes, o triplo. E, aparentemente, a grita, tanto externa quanto interna, era menor. Eu não sei se o senhor concorda, era menor ou a gente que não percebia, o que tinha de diferente? Olha, eu acho que não é assim que as pessoas veem. Por exemplo, veja, você pega o salário médio das pessoas. Há 50 anos atrás era muito menor. Aí vai aumentando. Aí chega alguns anos que o salário cai 20%. Você não compensa essas pessoas dizendo: você está muito triste, mas há 30 anos atrás se ganhava 1/3 disso. Ninguém pensa dessa maneira. A civilização vai avançando. Eu peguei o último ano da Marina com 13 mil e entreguei com 6.500. A Isabela conseguiu baixar para 4 mil. Quer dizer, quando você volta para subir para 7, 8, ninguém compara com 30 anos atrás, 20 anos atrás, compara com uma tendência. Outra coisa, o mundo hoje está muito mais consciente do que era antes sobre a questão das consequências das mudanças climáticas. A própria agricultura sabe que o desmatamento vai significar menos água para a agricultura, né? E mais desertificação. Então, primeiro, as pessoas estão mais conscientes. Segundo, as conquistas que foram feitas já se considera como uma base a partir da qual se quer diminuir mais ainda e não regredir. Então, o que a gente está vendo é uma regressão em relação aos anos recentes. E a grita é muito grande porque não só há uma regressão, é porque a fala do Bolsonaro é muito agressiva. Mink, deixa eu pegar desse ponto, porque
O governo agora está tomando calor, né? A gente teve uma grita muito alta no ano passado, quando as imagens aí da Amazônia queimando giraram de fato o mundo. E agora, novamente, com investidores estrangeiros dizendo que podem retirar o dinheiro, que não investem se não houver uma mudança. Empresas brasileiras, bancos brasileiros também pedindo uma mudança. O governo Jair Bolsonaro, então, de imediato começou a dar declarações, né, de que vai reorganizar a área, mas de pronto fez esse decreto, ali uma moratória do fogo, 120 dias que não pode usar fogo na Amazônia e no Pantanal. É um bom sinal ou o senhor acha muito insuficiente para o tamanho do problema? É completamente insuficiente. Na verdade, esse decreto, todos os nossos governos anteriores, na época da seca, a gente fazia decretos para não queimar, quer dizer, não há nenhuma novidade nisso, absolutamente nenhuma. A questão é a seguinte, a política ambiental, ela tem várias componentes. Essa é uma de 30. E nós tomamos a mesma coisa anos atrás. Então, na verdade, você tem que ter equipes para fiscalizar, você tem que ter orientação, não basta dar pancada em quem faz o errado. Você tem que orientar para fazer o certo. Quando a gente fez o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia, para dizer, olha, tem áreas já desmatadas que pode ter lá a sua pecuária, a sua indústria, a gente tem que alimentar e empregar milhões de pessoas que moram na Amazônia. Mas aquela área lá é para o ecoturismo. Essa você preserva, aquela já tem mineração, tem que mudar o conteúdo, você não pode comprar carvão vegetal oriundo de mata nativa. Então, são orientações para valorizar o extrativismo, a pesquisa, criar empregos sem destruir. Então, você tem que fazer pactos com os setores, você tem que reprimir o crime ambiental e você tem que criar mecanismos que estimulem as atividades como o ecoturismo, o extrativismo sustentável. O sinal do governo Bolsonaro é muito ruim em todas essas áreas. A área da ciência, ele desqualifica. A área da fiscalização, ele ata os braços. A área dos que estão destruindo, por exemplo, os garimpeiros ilegais, ele estimula. Ele diz que os índios têm muita terra e que não se pode criminalizar os garimpeiros ilegais. Então, a sinalização dele é claramente favorável às forças que destroem, contrária à ciência e contrária à fiscalização que reprime. Se ele diz que o INPE está errado, é uma ONG, né, e que é uma indústria de multa, o que se imagina que vai acontecer? Vou dar só um exemplo. Eu tenho um amigo que se chama Zé Martins, que é o maior especialista brasileiro em golfinhos, em Fernando de Noronha. Ele, durante 15 anos, esteve à frente do projeto Golfinhos Rotadores. Escreveu 15 livros sobre o assunto. É uma das 4 pessoas que mais entende de golfinho no mundo. No início do governo Bolsonaro, ele deu uma declaração contra se abrir para grandes transatlânticos a Baía dos Golfinhos, em Fernando de Noronha. Mandaram ele transferido para o Agreste de Pernambuco, onde não há um único golfinho. Claro, ele ganhou uma ação na justiça, voltou para Fernando de Noronha, mas não está mais à frente do projeto Golfinhos Rotadores. Então, quando você trata mal os nossos cientistas e as instituições e criminaliza, não os criminosos, mas quem os combate, você está dizendo para o mundo que você não acredita na mudança e não vai combater isso a sério. É claro que o sinal de dizer decreto para não queimar no período seco é bom ou é ruim? É bom. Mas é a mesma coisa que a gente fez todos os outros anos. É porque nesse período, realmente, uma simples chama pode incendiar uma área muito grande. É o que eles fazem. Eles aproveitam o período seco, metem fogo, depois metem gado, se apropriam de territórios. O Bolsonaro tentou aprovar a MP da grilagem, que legaliza terras que foram conseguidas dessa maneira, em cima do desmatamento. Então, eu acho uma medida, claro, boa, mas completamente insuficiente, porque desligada de todas as outras que caracterizam uma política global
econômica, científica, de fiscalização, de conscientização. Se o Bolsonaro quiser mudar, a primeira coisa que ele tem que fazer é, ao invés de prestigiar o pecuarista que desmata ou o garimpeiro que destrói, ele tem que prestigiar o INPE, o IBAMA e o ICMBio, que têm sido tratados a ferro e fogo. Mink, temos agora uma cobrança muito grande de várias partes para o governo Jair Bolsonaro agir. O que de fato dá para ser feito no curto prazo? Bom, a primeira coisa é o Bolsonaro mudar a concepção dele sobre o meio ambiente, que não é uma coisa fácil nem rápida. Ele está convencido, e disse isso, que o meio ambiente não é sério, que a mudança climática não existe, que o IBAMA é uma máquina de multas. Então, a primeira coisa é que ele tem que mudar. Depois, é claro, o Salles está completamente inviabilizado, tem que ser trocado, mas não basta trocar o Salles. Outra coisa, não é com esse decreto de não queimar em 90 dias que o Fundo Amazônia, a Noruega e a Alemanha vão voltar a investir. Nós construímos o Fundo Amazônia ao longo de um ano. Foram discutidos. Eles, por exemplo, não têm nenhuma intervenção nisso. O COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, tem os cientistas da SBPC, tem indústria, tem seringueiro, tem governador, só não tem os investidores. Como eu falei, o único objetivo dos investidores é reduzir o desmatamento, porque eles são afetados pela elevação do nível do mar. Então, são um conjunto de políticas cuja consequência é a redução do desmatamento. O vice-presidente Mourão, ele já disse que esse ano o desmatamento vai crescer. A nossa única obrigação real no Fundo Amazônia, esse $1 bilhão, a fundo perdido da Noruega, não era dado de uma vez. Os projetos eram aprovados pelo COFA, Comitê Orientador, iam sendo executados, havia um controle interno, um controle externo, nunca houve uma denúncia em relação ao mau uso desses recursos, nenhuma única. Os resultados foram muito bons e o Salles, em 2 meses, conseguiu inviabilizar isso tudo. Agora, então, ministro, nesse ponto... enquanto não houver redução, o recurso não vai voltar. A partir desse desafio de combater o desmatamento, né, o governo tem lançado mão aí da GLO, né, Operação de Garantia e Ordem, ou seja, o uso das Forças Armadas no combate às queimadas, na fiscalização. Como o senhor vê essa solução? Uma vez que o governo diz que não tem dinheiro nesse momento para reforçar os quadros justamente dos órgãos de controle. Olha, nas grandes operações que a gente fazia, eu usava as Forças Armadas. Eu conversava com os coronéis e generais do Exército, os brigadeiros da Aeronáutica, e organizava operações com 1.000 pessoas, 1.000 quadros do Exército, no Mato Grosso, no Pará, em Rondônia. Eu até, quando conversava com esses oficiais superiores, eu sempre dizia, não podemos deixar tirar o verde da nossa bandeira. E eles foram muito ativos e cooperativos conosco. Na Amazônia, você não se move bem sem o Exército, a Aeronáutica e a Marinha também. Agora, claro, quem entende de desmatamento, controle ambiental, é o IBAMA e o ICMBio. Nós orientávamos as ações com o IBAMA e o ICMBio e a Polícia Federal ajudava na investigação, a Polícia Rodoviária e as Forças Armadas. Então, usar as Forças Armadas é bom, eu sempre fiz isso com excelentes resultados. E o lema, não tirar o verde da nossa bandeira, motivava os nossos oficiais nacionalistas. O Bolsonaro não só está tirando o verde da bandeira, como com o mercúrio desses garimpeiros, está poluindo os rios, quer dizer, o azul da bandeira, contaminando, e querendo abrir a terra dos índios para mineração, inclusive dos americanos, ele está também tirando o amarelo da bandeira. Então está tirando o verde, o azul e o amarelo. E se diz nacionalista, né? Vai acreditar numa coisa dessas. Então, eu acho que não adianta desmontar o IBAMA, o INPE e o ICMBio e dizer, não, as Forças Armadas vão resolver. Porque as Forças Armadas sozinhas não entendem de política ambiental. Elas entendem de Amazônia, tem um aparato essencial para o combate do crime ambiental, desde que orientada por órgãos que estejam
equipados, prestigiados e comandados por técnicos ambientais e não por oficiais da PM de São Paulo. Isso não pode ser, não tem cabimento. Mink, minha pergunta é um pouco de política para você. Por que não vou dizer causa verde, mas por que o movimento ambiental nunca conseguiu se estruturar no Brasil como lá fora, né? O Partido Verde lá fora, e agora houve, você deve estar acompanhando bastante, principalmente na Europa, está ganhando força, né? Crescendo muito. E aqui no Brasil sempre titubeou, sempre foi uma referência, sempre tiveram ali as grandes referências, você, o próprio Sirquis, a Marina, mas assim, nunca a ponto de chegar e de ter uma base grande no Congresso. A própria Marina Silva, na eleição 2018, ficou ali em 8º lugar, se não me engano, ao redor de menos de 1 milhão de votos. Qual que é a questão dos verdes no Brasil, de fato, assim, no momento atual, olhando o que está acontecendo lá fora também, porque lá fora estão crescendo, né? Olha, eu vejo várias coisas. Primeiro, realmente, um país como o nosso, tão pobre, tão desigual, sem saneamento, né? Então, é claro que a causa ambiental, desligada da causa social, ela motiva um número mais reduzido de pessoas com grande consciência ecológica, tanto nas cidades quanto até em algumas áreas do interior. Agora, você falou da última eleição da Marina, que ela teve realmente muito pouco voto, 1%, mas você não falou das 2 eleições anteriores, que ela teve 20 milhões de votos em cada uma, né? E tá bom que não eram só votos ambientais. A Marina tinha um componente religioso, era uma mulher pobre, era uma mulher que nunca se meteu com a corrupção. Mas o que é certo é que não basta só olhar a última, que ela teve 1 milhão, você tem que olhar as 2 anteriores, que ela teve 20 milhões em cada uma. Mas a tua pergunta é verdadeira. Não se criou um partido verde no Brasil com a força dos partidos verdes europeus. Porque aqui no Brasil, quem não trata da questão do emprego, da desigualdade, da pobreza, da falta de saúde, da falta de saneamento, é claro que essas questões poderiam e deveriam ser incorporadas pela linguagem verde. Agora, se por um lado não há um partido verde forte, por outro lado, a força das ideias ambientais no Brasil tem crescido. Por exemplo, esse fórum dos ex-ministros que eu falei, que são 9 ex-ministros de 9 partidos diferentes, de 9 governos diferentes. Nós tivemos 4 atuações. A primeira, no início do ano passado, foi quando começou o desmonte do INPE do Fundo Amazônia. A segunda foi no fim do ano passado, quando nós fomos para Brasília. Os 9 fomos recebidos pelo Alcolumbre, pelo Rodrigo Maia, e nós pedimos, olha, fomos inclusive com a SBPC e a OAB, pedimos para eles, não votem projetos danosos ao meio ambiente sem ouvir os cientistas, sem saber quais são as consequências, inclusive a MP da grilagem e o projeto de abrir as terras indígenas para mineração, ambos concordaram. Quer dizer, quando o presidente da Câmara e o presidente do Senado recebem 9 ex-ministros com a SBPC e concordam com as suas teses, e esses projetos realmente não foram votados, mostra também que há uma força da ideia ambiental, embora não concentrada num único partido. Sim, mas nos gabinetes, né? Assim, ela bem estruturada, né? Eu digo em gabinete, ali em Congresso, você entendeu a expressão, mas sem um apelo popular forte, como na Europa. Não, mas eu já expliquei, é que eu acho que no Brasil não se conseguiu. Por exemplo, eu fui fundador do Partido Verde com o Sirquis, que, aliás, eu queria fazer uma homenagem para ele, eu estou muito sentido com tudo que aconteceu com ele, meu grande companheiro desde os tempos do movimento estudantil no Colégio de Aplicação. O Sirquis, ele é a mostra de como é possível realizar. Ele foi secretário aqui do município do Rio, de desenvolvimento urbano, de urbanismo e de meio ambiente, e fez quilômetros, fez 200 quilômetros de ciclovia, reflorestou as encostas e criou condições para o ecoturismo. E depois ele coordenou o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e se mexia com Al Gore
Ele, agora que o Bolsonaro não dá bola nenhuma para a questão do clima, ele se articulou com governos como o de Pernambuco, Espírito Santo, fazendo programas para mitigar e evitar mudanças climáticas a nível dos estados, como tem nos Estados Unidos também. O Trump nega as mudanças climáticas, mas vários estados incentivam a energia eólica, a energia solar e várias linhas contra a desertificação. Então, é verdade, poucos conseguiram. Aliás, essa é uma das razões que eu saí cedo do PV. Né? Tive uma passagem grande pelo PT e hoje já estou no PSB já há alguns anos, junto com o meu companheiro Molon, que é também um ambientalista, comandou a Frente Ambientalista do Parlamento, é um deputado com o qual eu me identifico bastante. Mink, deixa eu trazer um pouco aqui para essas ações ou frentes de problemas e soluções do que vemos hoje. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz que basicamente o setor privado vai ter uma oportunidade de mostrar que está tão interessado com a preservação da Amazônia e a questão ambiental no Brasil com um programa que o governo Jair Bolsonaro lançou que se chama Adote um Parque. Queria, na verdade, sua avaliação sobre 2 pontos. Sobre essa iniciativa, é interessante que se tenha um programa para que empresas privadas financiem preservação de parques específicos, isso funciona? E segundo, o setor privado brasileiro se engaja devidamente nessa causa? Olha, começar pela segunda parte. Há setores da iniciativa privada que se engajam, sim, que têm consciência, né? Inclusive investem em equipamento solar, investem em produtos naturais, investem no combate biológico às pragas. Eu, quando fui ministro, junto com o ministro Temporão da Saúde, conseguimos banir 13 agrotóxicos importantes, cancerígenos, que já estavam proibidos na Europa. O governo Bolsonaro, ele libera 2 agrotóxicos por dia, muitos dos quais proibidos em outros países e muitos dos quais a Embrapa já tem o combate biológico às pragas. Mas, por exemplo, quando eu fui ministro, nós buscamos a iniciativa privada. Por exemplo, a gente pegou o setor da soja, agronegócio. A gente disse para eles, olha, vocês precisam do selo verde para botar o óleo de soja na Europa e nos Estados Unidos. Nós vamos dar esse selo verde, mas vocês se comprometam, vamos fazer a moratória da soja. Eles assinaram a moratória, nós controlamos por satélite e cumpriram em 92% das quadrículas dos satélites, eles não compraram soja de áreas recentemente desmatadas. Partimos para o Pacto da Madeira Legal com os empresários. Dissemos, olha, qual é o problema? Eles disseram, não, como o IBAMA e os governos estaduais não licenciam manejo florestal, não tem madeira legal. Ou a gente fecha todas as serrarias e não exporta mais madeira e liquidamos o emprego, ou então a gente compra madeira que chega aqui e desmatam de terra indígena, de parque, de qualquer área. A gente falou, não, tudo bem. Então nós vamos duplicar o licenciamento de áreas de manejo florestal, vocês se comprometem de só comprar madeira oriunda desses planos licenciados, ou por governos estaduais ou pelo IBAMA. Assinaram o Pacto da Madeira Legal. Foi cumprido em 70% dos casos. Ou seja, discutir com os empresários, ver quais são as motivações deles, é necessário e é possível. Quanto à última questão da adoção de parques, eu não tenho nada contra isso. Ao contrário, na verdade, o que financia os parques hoje? Você tem fundo ambiental que vem do pagamento das compensações ambientais e você tem também a cobrança de ingresso desses parques e você tem a possibilidade de setores da iniciativa privada desenvolverem atividades sustentáveis num parque. Por exemplo, arborismo, por exemplo, restaurante panorâmico, quer dizer, questões que são possíveis dentro de um plano de manejo de um parque. Se empresas querem associar o nome delas à preservação de alguns parques, isso é muito bem visto. Mas é claro que nós temos parques tão distantes e cujo controle é tão difícil que, sem reforçar o ICMBio,
sem contratar pessoas, sem garantir bons instrumentos para fiscalização, isso é impossível. Outra coisa, recursos a gente tinha no Fundo da Amazônia, só que o governo conseguiu jogar fora esses recursos. Uma parte desses recursos era para manter os parques. Então estão chorando do leite que eles próprios derramaram. Mink, deixa eu pegar uma questão histórica também. A saída da Marina Silva do governo Lula, que propiciou a sua chegada, o senhor substituiu a Marina Silva, não foi um sinal grande e claro de que algo havia errado sobre a política ambiental naquele governo? Não vejo dessa forma, até porque eu continuei várias das políticas da Marina. Claro, a Marina estava mais concentrada na Amazônia. Eu ampliei também para o Cerrado e para a Caatinga. A Marina estava mais concentrada em questões da floresta. Eu quis discutir a questão da energia e do saneamento. Mas todos os programas principais da Marina eu mantive. Na verdade, a discussão que levou ao afastamento da Marina teve que ver com questões de licenciamento. Todo governo quer licenciar todas as suas obras para o dia anterior. Essa que é a verdade. E a Marina, em alguns casos, com razão, em outros casos, com algum excesso de zelo, né? Houve aquela discussão das usinas elétricas lá de Rondônia, a história dos peixes, que ela queria estudar, se um peixe A ou B demorou um ano, outro ano o Lula ficou doido, e esse foi um dos fenômenos que acabou afastando eles. Mas, por exemplo, eu substituí a Marina, continuei criando parques, lutando pelo clima, conseguiu o que ela não tinha conseguido, que foi mudar a posição dos outros ministros e o Brasil, então, adotar a posição de redução das emissões, mas, no essencial, eu não reneguei nenhuma das propostas da Marina, nenhuma única. Apenas eu tinha, talvez, mais diálogo com o setor produtivo, com o setor urbano, e por isso consegui até avançar em algumas áreas que ela tentou e não conseguiu. Portanto, eu não acho que a política dela tenha falhado, até porque ela pegou o desmatamento em 29 mil quilômetros e me entregou com 13 mil. Quer dizer, ela, em 6 anos e meio, ou melhor, em 5 anos e meio, também reduziu a metade. E avançou, criou parques importantes, apoiou os seringueiros. Então, eu acho que o problema dela era talvez a falta de diálogo com algum setor produtivo ou com algum setor urbano, a concentração excessiva na questão da Amazônia, porque ela é do Acre, ela é da Amazônia, e o Lula começou a ficar incomodado que as coisas não aconteciam na área industrial. Mas das políticas que ela desenvolveu, eu dei sequência a todas elas. Sim, foi vista como uma vitória do agronegócio na época, né? E hoje também a grande questão do agronegócio neste governo, né? Que a gente sabe que o agronegócio é uma base importante do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria te perguntar sobre isso. O agronegócio é culpado pelo que está acontecendo em relação à Amazônia e ao meio ambiente brasileiro? Não vejo dessa forma, até porque... Agora, eu não entendi o que você falou. Vitória, o que foi vitória do agronegócio? Não, quando a Marina saiu, a época foi vista como uma vitória dos ruralistas, né? Naquela época. Hoje, a gente tem os ruralistas como... Pois não, por favor. Mas eu não vejo dessa forma, claramente não vejo dessa forma. Porque eu cheguei no governo, a primeira coisa que eu fiz em 2 meses... foi passar uma multa de 50 milhões em cima dos usineiros de Pernambuco, que acabaram com toda a Mata Atlântica de Pernambuco, plantaram cana até dentro dos rios. E a segunda coisa que eu fiz foi o decreto de crimes ambientais, saí pegando o gado dos grandes pecuaristas, fui para a televisão e falei: senhores pecuaristas, tirem seu boi das terras dos índios, dos parques e das reservas extrativistas, que a gente vai pegar esse gado, vai doar, ele vai virar churrasquinho no Fome Zero. Pegamos 50 mil cabeças de gado e doamos para o Fome Zero. Então, a gente não deu mole de forma alguma. O que a gente tinha era diálogo com os setores sustentáveis. E agora, respondendo à sua segunda parte da questão. Há uma parte moderna da agricultura brasileira que gosta da sustentabilidade.
Eles, graças à Embrapa, têm uma tecnologia avançadíssima, fornecem grãos e alimentos para o Brasil e para o mundo inteiro e sabem que não precisam desmatar nada da Amazônia, nem do Pantanal, porque eles estão aumentando a produção em produtividade, ou seja, mais grão, mais cana por hectare. Então, ele consegue aumentar a produção sem expandir o território. Mas tem um setor mais atrasado, que é aquele que acaba orientando o governo Bolsonaro, são os grileiros, são os pecuaristas atrasados, são os garimpeiros ilegais. Esses desmatam. Esses querem a MP da grilagem. Esses querem abrir a terra indígena para mineração. O agronegócio verdadeiro, forte, sólido, ele hoje em dia não é um fator relevante de destruição do meio ambiente. Minky, e eles até preferem a sustentabilidade. Perfeito. Sobre a população de lá, né? O governo Jair Bolsonaro, o ministro Ricardo Salles, diz que não vai dar para resolver o problema do desmatamento na Amazônia se não houver o desenvolvimento da região, se não tiver renda para quem mora lá. Se a gente pegar em 2008, discursos do senhor como ministro, era um diagnóstico muito similar. Precisa desenvolver, precisa dar soluções para aquela população. Por que mais de uma década depois a gente ainda está patinando nisso? Veja, entre 2008 e 2010, houve crescimento do emprego no Brasil e a gente reduziu o desmatamento. Ou seja, é mentira que quando você combate o desmatamento ilegal e reduz, e nós reduzimos a metade em 2 anos, que isso significa que não vai ter emprego. Ao contrário, você pode desenvolver muito mais atividades sustentáveis. A gente negociou com a soja, com a madeira, até o pacto do minério legal a gente fez com a Vale também. Então, eu acho que esse falso dilema, porque inclusive, os que estão mais desmatando e queimando, como eu disse, não é o setor fundamental do agronegócio. Eu vou dar um exemplo para você. Quando os setores atrasados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso queriam meter a cana no Pantanal, eu me opus ao então ministro da Agricultura, Reinhold Stefanes. E ficou uma bola dividida e o presidente Lula teve que resolver. Eu busquei apoio da Única, que é a Associação dos Produtores de Cana de São Paulo, que sabia que se a cana fosse, entre aspas, poluída com a pecha de desmatar a Amazônia ou desmatar o Pantanal, o álcool exportado pela Única ia ter barreiras. Então, na minha guerra com o governador Maggi e com as forças do Centro-Oeste para preservar o Pantanal, eu consegui o apoio da Única. Eu convenci a Única. Tem tantos milhares de hectares de pastagem abandonada, boas para a cana se expandir. Então, você pode expandir a cana e aumentar a intensidade dela, produção de toneladas por hectare, sem plantar cana na Amazônia ou no Pantanal. E, ao contrário, se você destrói a Amazônia ou o Pantanal, o álcool brasileiro vai ser estigmatizado e vai encontrar barreira. E a Única nos apoiou e a gente conseguiu salvar o Pantanal. Carlos Minky, a gente agradece muito a sua participação aqui no Ponto. Muito obrigado, viu, por sua participação. Obrigado vocês e parabéns aí por essa tribuna democrática, por permitir a gente desenvolver em profundidade a análise e as ideias.